Muito bom dia, galera! Bem-vindos a mais um Café com Edu. Estamos aqui no dia 14 de fevereiro de 2017 para mais um Café com Edu. Eu sou o Edu Zaidental, bom dia, Rô. Prazer ter você aqui comigo. Estamos aqui ao som de Diana Krall. Grande Chico, acho que direto de Fortaleza, né, Chico? É isso que você tá, não? Sassá, direto da Bélgica, aí, acho que é lá que você tá também, né? Bom dia, Má, bom dia, Ítalo, galera entrando aí, bom dia. Tô atrasado hoje, como vocês puderam ver, um pouquinho, né? Tiagão, Jéssica, Cris. E aí, galera entrando aí. Estamos ouvindo aqui Diana Krall, nesta manhã de terça-feira. Muito bom dia, Rafa, bom dia, Tiagão. Prazer ter vocês aqui todos comigo hoje. Deixa eu puxar a câmera aqui mais pertinho de mim, porque aí eu consigo olhar para as duas. Peguei um pouco de trânsito hoje levando meus filhotes na escola, por isso que eu tive que me atrasar um pouquinho, mas estou aqui com o meu tradicional cafezinho. Bom dia, Dê, tudo bem? Pois é, hoje o tema é forte, acreditar. Bom dia, Flavinha. Sandra, Léo, olha aí, Léo, que prazer ter você aqui comigo. Muito gostoso esse carinho, galera. Muito obrigado pela presença de vocês aqui comigo, pra gente poder, bom dia, Daniel, pra gente poder interagir. Enquanto o pessoal tá entrando aí, só uns recadinhos aqui importantes, né? Esse é um momento bem fundamental para a Rede Ubuntu. A gente tem vários programas rolando, começando a rolar em breve aí, alguns virtuais e outros presenciais. Então a Rede Ubuntu tem um ecossistema com muitas opções e muitas possibilidades. Hoje à noite tem o Café com Propósito. Desculpa, Papo de Propósito Café com Edu, eu tô aqui viajando, né? Então, Papo de Propósito hoje à noite com a Vera, membro da Rede Ubuntu, que tem uma história incrível, uma executiva de muito sucesso e tal, que foi trilhando a carreira dela. Hoje é membro da Rede Ubuntu e faz vários trabalhos legais. Ela vai ser entrevistada lá pelas queridas Cris, Silvia e Luana. A gente tem amanhã à noite um evento muito legal, exclusivo aí com o Julio Olala, que é o fundador e criador do coaching ontológico. A Rede Ubuntu pela primeira vez montou uma parceria com o Newfield Network, que é uma escola chilena e de formação de coaching ontológico. Se você não tem a mínima ideia do que eu estou falando, meu convite é para você ir lá assistir a transmissão virtual amanhã, 8 horas da noite. As informações certamente estão no timeline da Rede Ubuntu, e acho que você pode checar lá. É muito especial ver esse senhor falando. Eu tive a oportunidade de ver ele no ano passado na Argentina e realmente é incrível a sensibilidade, a profundidade. Bom dia, Kátia, tudo bem? Incrível a sensibilidade e profundidade desse ser chamado Julio Olala. Então, convite aí para todo mundo, amanhã, 8 horas da noite, assistir, interagir inclusive com o Julio Olala, tá? E aí a gente tem a formação de coaching ontológico começando em abril, tá? Então, quem está procurando aí ou quem se interessa num processo de transformação absurdo de si e também uma formação em coaching muito forte, ACP, que é o curso de formação em coaching de Newfield Network no Chile, um programa que dura 9 meses, muito legal. E a gente tem todos os ruas começando agora em março, tá? Então a gente tem Rua Vila Madalena, Rua Campinas, Rua Cotia, Rua Curitiba. Então, as pessoas destas cidades têm o prazer de poder fazer o Rua, que é um programa de reflexão de propósito e mapeamento de caminhos. É a nossa início da nossa jornada no empreendedorismo, tá? E acho que vale a pena aí, e na verdade você reflete sobre o propósito eternamente, né? Portanto,
Esse é um programa que é válido constantemente, mesmo que você já fez, é legal fazer de novo de vez em quando, né? Tá bom? Então esses são os anúncios aqui que eu passei aqui para vocês. E o tema de hoje, eu queria trocar ideia com vocês sobre o tema acreditar. Eu, na verdade, ao longo da semana eu vou pensando em vários temas para poder falar com vocês aqui. Mas hoje de manhã, né, é engraçado como eu me conecto muito hoje de manhã, toda terça-feira de manhã eu me conecto muito com o tema que me vem, né? E me veio muito forte o acreditar, né? Da onde sai isso, né? Isso sai disso daqui, ó. Esse daqui é o livro que foi lançado por mim no final de no segundo semestre de 2015, tá? Acabou de sair uma nova tiragem porque tinha se esgotado. E o livro chama As Raízes do Empreendedorismo, e agora ele é de capa mole, né? Porque a primeira tiragem foi de capa dura, era mais carinho, agora está mais acessível, né? R$39. E ele tem 5 princípios do empreendedorismo, né? O princípio 1 é abrir, o segundo é incluir, bom dia Lu, o terceiro é colaborar, o quarto é ornar e o quinto é acreditar. E na verdade não tem uma ordem específica, né? Eu coloquei esses números só, essa é a maneira como eu contei para vocês, mas no livro, inclusive, eu digo que não tem uma ordem específica destes princípios. E me veio muito forte o acreditar, porque a gente costuma dizer na rede Ubuntu, eu e tantos outros membros, né, da rede que vem construindo esse ecossistema maravilhoso, bom dia, Amá, é que o empreendedorismo é um exercício de fé. Né? É um exercício de fé aqui não no sentido religioso da palavra, mas é um exercício de fé no sentido de acreditar mesmo, de acreditar, número 1, em você, né? Então, por isso que o RUA, por exemplo, é um programa tão fundamental, ou mesmo o ACP, que é um programa de coaching, mas que tem toda uma metade de autoconhecimento muito importante, que é um mergulho em você, né? E você olhar para você, luz e sombra, e acreditar no que você tem de melhor para entregar e que oferta é você para esse mundo, né? Propósito para nós na Rede Ubuntu é formado pela união dos seus talentos com seus valores que te energizam. E acreditar nisso é um dos primeiros passos nessa jornada, né? Acreditar nos seus talentos, que você manda muito bem em algumas coisas. E também acreditar nos sinais de que, é para aquela direção, sabe? É por ali, né? Você não tem exatamente o porquê, né? E uma explicação muitas vezes racional, mas você sente que é por ali, né? Obviamente esse sentir tem muito a ver com um processo de autoconhecimento muito fundamental. E por isso que a Rede Ubuntu nasceu justamente para promover e possibilitar isso de várias abordagens, para que cada um mergulhe em si e tenha essa conexão com si, né? Mas o acreditar primeiro tem uma coisa a ver com acreditar em você, acreditar nas suas competências, acreditar na sua intenção, fundamental, né? Bom dia, Maria. Maria? Oh, Maria, tudo bem? Renata aí, tá aí. Então esse é o primeiro ponto aqui do que eu queria trazer para o acreditar. O segundo aspecto que eu queria trazer é acreditar no outro, né? Desde que eu fundei a Rede Ubuntu, eu comecei a interagir com um monte de gente. E eu tive que acreditar em pessoas que eu não conhecia. Que eu não... né? Mas tem alguma coisa, e aí como os princípios, né, que estão escritos aqui, por exemplo, o princípio do ornar ajuda tanto nesse acreditar no outro, por exemplo, ou até em si, né, mas obviamente no outro, né. O ornar, por exemplo, tem a ver com vulnerabilidade, né, um tema que eu já falei num Café com Edu aqui, no final do ano passado, então se você perdeu, pega lá o tema vulnerabilidade no Café com Edu. Mas tem uma frase que a Brené Brown, por exemplo, de vulnerabilidade fala, que tem muito legal, que é, por exemplo, em relação ao outro, né, na relação com o outro, no limite é você amar sem ter garantias, né? E eu gosto muito dessa frase, né? Amar with no guarantees, né? Ou
to love with no guarantees. Então, ela fala isso no TED dela, que me transformou, né? Caso você não tenha assistido o TED, vale a pena aqui. The Power of Vulnerability, no TED, tá? Brené Brown. E tem a ver com isso, né? Assim, de alguma maneira tem uma entrega, né, para o outro. E obviamente o princípio do ornar, né? Na hora que você tem essa conexão, se a pessoa orna, se você está ornando, se está rolando ali, isso ajuda nesse acreditar, né? Mas acreditar no outro. E o terceiro é acreditar em algo maior, né? Tem a ver com acreditar, e aqui no sentido de espiritualidade mesmo, de uma conexão com algo maior, independente da sua religião, de que veículo, né, você vai, né? Eu tô dando risada só porque acho que uma das explicações mais fantásticas que eu já vi sobre religião tem a ver com um módulo que a gente fez no programa de aprendizagem lá da Natura, programa Semear, e aí a gente estava fazendo um módulo sobre espiritualidade, inclusive, né? Eu que agradeço, Érica, muito bom que você está curtindo o tema, viu? E a gente estava discutindo espiritualidade e tal, e aí a diferença entre espiritualidade e religiões, não sei o quê, e aí foi muito interessante porque um dos aprendizes falou assim, puta, me liguei, no que é religiões, né? E aí ele fez a metáfora de que, não, então é como se você estivesse lá no Largo do Santo Amaro, né, Largo da Batata lá e tal, né? Aí tinha na época lotações, né? Era uma coisa que era muito tradicional em São Paulo, aquelas lotações e tal. Então ele falou assim, é como se tivesse várias lotações lá, né? E todas indo para Paulista, né? Só que na verdade elas vão por caminhos diferentes, mas todas vão para Paulista, né? E religiões é isso, Edu. Religiões é isso. Você pega uma lotação que vai para Paulista, todas vão para o mesmo lugar, só que na verdade você está indo por caminhos diferentes, né? Eu achei incrível essa metáfora que ele fez, essa brincadeira, né? E eu concordo plenamente com isso, né? No final das contas, todos de alguma maneira essencialmente acreditamos na mesma coisa, né? Só que por vias muito diferentes, o que infelizmente está possibilitando e inclusive promovendo guerras pelo mundo aí, né? Mas só um parênteses, fechando parênteses, então acreditar, tem um terceiro ponto aqui que é acreditar em algo maior, numa conexão tua com o todo, né? E por isso que é tão bom e tão importante, muitas vezes a gente está em contato com a natureza, né? Ir para a praia, ir para o campo, ir para o parque, andar na rua, simplesmente olhar para o céu, né? Quantas e quantas vezes eu vendi meu carro no final do ano passado e estou tendo o privilégio de poder andar muito mais a pé, de transporte público ou de Uber e táxis da vida, né? E é incrível, né? Quando você está andando na rua, assim, você tem a oportunidade de simplesmente olhar para o céu e ter uma sensação de conexão maior, né? A nossa jornada do empreendedorismo não é romântica, né? Eu acho que muitas pessoas olham muitas vezes para jornadas de empreendedores, minha e de tantos outros que hoje compõem a Rede Ubuntu e também fora da Rede Ubuntu, e nossa, né? E a gente é feito de experiências, de vivências. Semana passada eu fui numa astróloga que é a querida Silvana, que a gente fez as contas, acho que tá dando por volta de 20 anos já que eu vou nela, né? Uma pessoa muito especial. E a gente estava conversando sobre o meu mapa astral e tal, e o quanto as vivências que a gente passa na vida, a gente muitas vezes está tentando mudá-las, né? A gente está querendo alterar estas vivências. E o quanto essas vivências, na verdade, existem para nos alterar, para mudar a gente. Então, na nossa jornada do empreendedorismo, a gente passa por obstáculos, por desafios. Eu estou, nos últimos 2 anos, numa sensação literalmente que eu estou virando do avesso, né? Nessa jornada junto com tantos outros membros, né, e cada um com seus desafios, a gente construindo um ecossistema como a Rede Ubuntu. E esses desafios não são nem um pouco simples. E onde é que a gente pega a força? A gente pega a força no acreditar. A gente pega a força nesse acreditar em si, acreditar no outro
E por isso que viver em rede é tão bom, porque às vezes você tem a oportunidade de ter uns papos, não só coletivos com muita gente, mas às vezes no 1 a 1 ali, mas obviamente com diferentes pessoas, pegando diferentes perspectivas, o que te ajuda muito nos teus obstáculos do dia a dia. E finalmente, esse conexão em algo maior, né? A sensação de que você está indo numa direção e que isso faz parte de um processo muito maior do que simplesmente aquilo, né? Ou aquele ponto, ou aquela ocorrência, ou aquele objetivo, ou aquela meta que você está em busca, né? Ou mesmo fazer investimentos, né? Tem uma coisa importante que é, por exemplo, eu estou no momento agora de fazer investimentos em importantes projetos que a gente está fazendo. Depois de um ano desafiador que foi o ano passado, né? Macroeconomicamente, inclusive, que é aquilo que eu falei para vocês, num processo de transformação pessoal muito grande, né? Então, e nisso, o acreditar, né, cara? Eu tô pondo dinheiro nisso porque eu acredito, porque tem algo dentro de mim que diz que é por esse caminho. Isso não significa que a gente não vai errar. E aí, de novo, vulnerabilidade, né? Amar sem garantias, né? Eu vou investir sem garantia de retorno, eu não tenho como ter. E é engraçado como nos últimos 100 anos, principalmente no mundo corporativo, a gente foi treinado a ter quase certeza do investimento, né? A gente faz todos os estudos e análise. E honestamente eu acho sim que é muito relevante fazer os estudos e análise. Eu também faço. Só que não resolve. Parte das decisões tem a ver com o que está aqui dentro. E aí, a partir disso, acreditar que essa é a direção, né? A Carol está escrevendo aqui, ó. Eu preciso pegar aqui, ó, por isso que eu estou com o dedo na frente da câmera. Tá? Acreditar é essencial, nos dá o norte, mas é difícil aprender a administrar expectativas, ter resiliência emocional. Concordo plenamente, Carol. Não é uma jornada fácil, não. Por isso que eu trago esse tema aqui, né? Não é fácil para mim, não é fácil para você e acho que não é fácil para ninguém, né? Acho que tem uma coisa que eu acho que é um aprendizado que está no livro também, que é o negócio do tempo, Carol. E isso me traz um pouco, também acho que a gente já falou sobre isso num dos cafés com o Edu lá atrás, mas vale lembrar, né? Isso é um tema muito importante dentro do processo do acreditar, que tem a ver com o tempo, né? Então, eu estou fazendo certos investimentos em determinados projetos e aí você tem expectativa, né? Eu, por exemplo, fui treinado, né? Payback em 2 anos, por exemplo, né? Então, você precisa ter retorno em 2 anos e tal. E honestamente, tem alguns projetos que levam tempo, né? Construir um sonho leva tempo. Nós na Rede Ubuntu estamos há quase 8 anos. A gente vai completar 8 anos agora em junho, né? 8 anos numa jornada, né? De investimentos, de esforço. Mas por quê? Porque a gente acredita que essa é a direção. E uma das conversas que eu tive até é que assim, é isso, né? O modelo é tão orgânico que inclusive a gente pode considerar a hipótese de que a Rede Ubuntu morra, de repente, né? Ou um projeto determinado morra. Eu já tive projetos que eu investi e morreram, né? Isso faz parte do processo, né? Mas o que aquele projeto, por exemplo, que morreu, serve de aprendizado para a tua jornada, porque é isso que é a coisa mais importante, né? A minha jornada é a jornada maior, né? Então, querida Marcela, olha aí, que honra, hein? Saudades, querida. Tati, bom dia. Então, tem aquela coisa do Kairos e do Cronos, né? Então, Cronos é o tempo que a gente conta. Então, nossa, aquele projeto, aquele meu negócio tem que virar em 2 anos, tem que virar em 1 ano. Isso é o Cronos, é o tempo que a gente conta. E aí tem o Kairos, que é o tempo das coisas, é o tempo da natureza, é o tempo da evolução, que a gente não controla, que a gente não tem né, definição sobre isso, né? Muitos dos projetos que nasceram há 3, 4 anos atrás estão começando a maturar agora, né? É quase como a história da orquídea que eu contei já nessa história do Cronos e do Kairos, né? Uma orquídea, meu pai cria orquídeas no interior de São Paulo, por exemplo, e uma flor leva mais ou menos 5, 6, 7 anos para nascer, né? Desde a fecundação ali do cruzamento, né? Bom te ver também, Má. Saudades grandes, podia marcar, né? Então, tem a ver com isso, né? Tem a ver com
o acreditar tem a ver com uma coisa de resiliência no sentido de também acreditar que tem um processo orgânico acontecendo, né? E que não necessariamente é o tempo que a gente conta, né? Aí tem um desafio, obviamente, de sustentabilidade, né? Principalmente sustentabilidade financeira. E aí eu convido muito vocês a assistirem um Café com o Edu lá atrás do ano passado, que eu falei sobre os canteiros, que também está no livro, tá? Você vê que o livro tem tudo, né? Tudo que eu sei eu coloquei até 2015. Na verdade tem umas coisas já que já evoluíram que não está no livro, mas certamente em breve a gente lança outro, né? E aí tem a história dos canteiros, né? O quanto a gente precisa investir em projetos, por exemplo, que tem o Cronos, né? Que de alguma maneira você sabe de alguma maneira que aquele vai dar resultado mais no curto prazo, e o quanto você está investindo em alguns projetos que são sonhos, que vão levar tempo, que levam anos para amadurecer, né? Bom dia, Martinha. Então é isso, assim, o acreditar tem a ver esses 3 componentes, né? Eu acho que hoje, meditando um pouco de manhã, me veio isso, né? O quanto é importante a gente exercitar esse acreditar diariamente, né? Através de meditações, através de exercício no nosso dia a dia mesmo, na prática, fazendo os projetos, fazendo coisas, acreditando nos teus potenciais, nos teus talentos, acreditando no outro e acreditando nesse algo maior, né? E cada um encontrando a forma e o seu veículo. Não tem uma fórmula única para acreditar, né? Não tem uma única forma, tem várias formas, porque cada um tem a sua forma. O importante é a gente se conectar com isso e prática, né? A gente vive um momento de transição gigante no planeta. E nessa transição gigante que a gente está tendo, a gente não tem resposta para um monte de coisa. Tem um monte de gente que me faz um monte de pergunta sobre a rede Ubuntu, ou sobre algumas coisas que e eu não sei responder, honestamente. Assim como ninguém sabe responder, né? A gente tem respostas, a gente tem perguntas, na verdade, gigantes no sistema político, sistema econômico, sistema social, sistema ecológico. Todos os sistemas, basicamente, a gente tem perguntas gigantes a serem respondidas. A gente não sabe a resposta. A gente precisa responder, e para responder a gente precisa caminhar, a gente precisa empreender, a gente precisa se conectar com o nosso propósito, conectar com os outros e conectar com esse algo maior. E isso tem muito a ver com acreditar. Essa era a ideia que eu queria trazer aqui para vocês hoje. E eu queria saber se tem alguma pergunta, algum comentário aí, ó. Alguém da Rede Ubuntu escreveu, eu não sei quem, porque tá com o logo da Rede Ubuntu. Perfeito, Edu, tempo Kairos e o nosso tempo interno, você tem razão, acreditar gera um movimento e o universo conspira, concordo plenamente. E é isso, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Se não, era isso que eu queria comentar. Lembrando só que toda terça-feira, 8 horas da manhã, Café com Edu, aqui. E lembrando que a gente tem vários programas, várias coisas rolando pela Rede Ubuntu aí, www.redeubuntu.com.br. Você tem hoje Papo de Propósito hoje à noite, tem conversa com o Julio Olala em conversas de coaching amanhã à noite. A Marta aqui, que é a coordenadora de Newfield aqui no Brasil, vai tocar essa conversa com o Julio amanhã. A gente tem vários programas do Rua, começando em março, tá? A Rua é a reflexão de propósito e mapeamento de caminhos. Finalmente a gente tem o ACP, nosso programa de formação em coaching, acontecendo em abril. Vale muito a pena. Bom dia, Flavinha, e obrigado, eu que agradeço. Valeu, Léo. Muita coisa rolando boa nesse início de ano. E vamos virar essa história, né? Vamos acreditar que a gente consegue espalhar esse empreendedorismo e rolar isso por aí, né? Obrigado, Jéssica. O Leandro aqui, ó. Edu, mais ou menos quantos por cento você daria para a quantidade que você segue seu coração e quanto você segue a razão? Então, Leandro, eu te convido a assistir Polaridades, um Café com Edu que a gente fez o ano passado. Na verdade, esses percentuais são dinâmicos, esse é o desafio, tá? Não tem um estático, depende da hora, depende do momento. Pode ser 100% coração, 0 razão, como pode ser 100% razão, 0 coração, como pode ser uma mistura, depende do momento, depende da necessidade. Vale muito a pena se assistir Polaridades, tá? Não tem uma resposta fixa para isso, né? Beleza, galera? E Leonardo, obrigado. Léo, prazer aqui você estar aqui comigo, e acreditar que as oportunidades aparecerão, isso aí, né?
Sempre muito, muito importante. Rafa, obrigado, viu? Eu também acho muito importante. Tem sido um prazer enorme fazer esse Café com Edu com vocês. Essa interação é uma delícia. Isso faz eu acreditar cada vez mais nessa direção que eu estou seguindo e que tantos outros também resolveram seguir. Tá bom? Ótima semana para todos vocês. E terça-feira que vem estamos de volta. Tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.